Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo isso. Meu nome é Ismael Hipólito, falo agora de uma tarde do mês de maio de 2025 e hoje eu resolvi, né? Esse vídeo, na verdade, é o início de vários que eu vou fazer abordando esse tema, essa temática que é a atividade de inteligência, um assunto que há muito foi esquecido no Brasil. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Inteligência estratégica, algo extremamente importante para o futuro do país, foi esquecido, né, no Brasil. Então nós vamos abordar, eu pretendo abordar uma série de vídeos, como eu disse, falando um pouco sobre o serviço de inteligência, como que funciona, os fundamentos, né, de um operador de inteligência, um ativo de inteligência, baseado em algumas agências famosas do mundo, né? Então, hoje nós vamos falar, eu vou dar vou mostrar para vocês de maneira ampla, preliminar, né, o que é o ciclo de inteligência, e vou falar um pouco sobre planejamento de inteligência, né? E depois, em outros vídeos, eu vou dar continuidade, vou destrinchar, né, o assunto de maneira completa, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco hoje sobre atividade de inteligência, né? Aqui nessa primeira imagem aqui, vocês conseguem visualizar, né, uns símbolos, né, dos principais serviços de inteligência do mundo, na minha opinião. Faltou uns aqui, né, claro, mas isso aqui não deu para colocar mais. Mas aqui dá para os senhores verem, né, o símbolo da CIA, do Mossad israelense, CIA dos Estados Unidos, da FSB russa, né? Na Rússia você tem a FSB e você tem o GRU, né, o GRU, que é o serviço de inteligência militar deles. E aqui você tem o ISI, né, que é o serviço de inteligência paquistanês. Tá? Então aqui nós vamos ver hoje o ciclo de inteligência, né, e o planejamento. Esse ciclo de inteligência aqui é só uma visão por cima. Eu vou mostrar para os senhores como que é o ciclo. Tá? Mas depois, nos próximos vídeos, vou repetir de novo, né, eu vou adentrar nos assuntos, né, questão de coleta, questão dos informantes e tudo, fontes humanas, né, tal. A atividade de inteligência, meus caros, ela é algo muito importante, né? Porque ela é algo que dá para o poder decisório, né, a possibilidade de ver a longo prazo. Na verdade, ver a médio e longo prazo, ou a curto prazo, curto, médio e longo prazo, porque você tem três tipos de inteligência, né? Você tem a inteligência estratégica, que é a longo prazo, e você tem a inteligência operacional e tática, que é a médio e curto prazo. Então a inteligência ela serve para antever comportamentos, né? Então olha, aqui no Brasil, primeiro tópico, produção de conhecimento. Aqui no Brasil, principalmente nos manuais do Exército Brasileiro, você vai ver muito que a definição de atividade de inteligência consiste em produção de conhecimento, né? Ou seja, a gente recebe um dado, né? Eu vou mostrar daqui a pouco como que funciona isso. Você obtém um dado e transforma esse dado por meio de um processo ali de processamento, você processa esse dado e transforma esse dado em conhecimento para o poder decisório tomar decisão, né? Então aqui a gente já vai para o segundo tópico, auxiliar o poder decisório. A atividade de inteligência ela é extremamente importante para ajudar o poder decisório não apenas a tomar uma decisão, mas como também desenhar o cenário, né? O desenho de cenário. Então, geralmente, quando as chamadas Intelligence Reports, né, os relatórios de inteligência, né, os briefings, dados principalmente ali na fase de disseminação, que trazem consigo, né, todo relatório de inteligência tem um tópico específico falando de tendência, né? Fala-se ali do espírito de um povo e fala-se da tendência daquele alvo, né? Daquele alvo que está sendo estudado. Então, desenhar o cenário, né? Desenhar os cenários possíveis com base na tendência, né? Isso aqui é uma das atribuições da atividade de inteligência, né? Então, você faz uma análise ali de comportamento, né? Vê um comportamento repetitivo e qual que é a tendência dele, né? É muito difícil esse tipo de análise, né? Principalmente o oficial de inteligência que faz esse tipo de análise, porque geralmente o difícil é você identificar
fatos que podem mudar essa tendência de última hora, né? Então, o oficial de inteligência, o analista de inteligência, ele tem que fazer um serviço muito bem feito, ele tem que fazer uma correlação de dados, ele tem que saber interpretar o contexto muito bem, né? Senão ele passa uma informação ali que muitas das vezes não é verdadeira, né? Mapear riscos e oportunidades, né? A atividade de inteligência que serve para contribuir com o poder decisório serve para alertar, né, o poder decisório também, né, sobre os riscos ali que possa apresentar para o Estado, né? Riscos, o nível de risco, né? Os riscos, eles na verdade eles não são algo, o risco não é algo absoluto, né? Você tem tipos de risco e você tem as oportunidades, né, que o nível político ali ele pode tirar daquele tipo de situação. Geralmente, esse tópico de riscos e oportunidades também, ele tá relacionado a uma análise muito mais conjuntural de um determinado alvo, né, de um determinado objeto. Não está relacionado a algo mais operacional, como, por exemplo, você fazer uma atividade de inteligência, né, no caso as undercover operations, que são as atividades, as atividades secretas, né, as operações secretas elas fazem, né, que é em áreas chamadas áreas negadas, né, que são as áreas de alto risco, como em grupos terroristas, grupos insurgentes, que é mais inteligência operacional, né. Geralmente mapear riscos e oportunidades está ligado a você a relatórios comuns, né, que os serviços de inteligências fazem, né, análises de países, etc., né. Não está relacionado à questão mais perigosa, vamos assim dizer, a área mais operacional, né? Eliminar perigos, olha, nós acabamos de falar, né, do eliminar perigos, que aqui é a área mais operacional, né? É você, por exemplo, infiltrar a gente dentro de um grupo insurgente, dentro de uma área caramba, tem um nome, né, de uma área negada. Eu sempre esqueço que atividade de inteligência você tem vários nomes, né? A área negada é uma área perigosa, né? É uma área de alto nível de hostilidade, ou você vai ter ali uma atividade de contra-inteligência muito, muito forte, né? Então, as undercover operations, né, principalmente a de longo alcance, elas geralmente trabalham em neutralização de perigos. Então você tem toda a fase ali de montagem de cobertura, de infiltração, né, operações de influência até a eliminação de perigos, né, de neutralização e depois a desmobilização e cobertura, né. Então são as undercover operations. Então esses tópicos que nós estamos trabalhando aqui, eles são uma das atribuições da atividade de inteligência, né? Então eliminar perigos também são, né? Principalmente as operações novas. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre as undercover operations, né? As undercover operations ali de longo alcance. Undercover operations são as operações secretas, né? Você tem dois tipos. A longo alcance, nós vamos ver ainda, tá? Só estou passando aqui, passando. A longo alcance e as short rangers, né? Que são as operações de curto alcance. Monitoramento, né? As atividades de inteligência também servem para monitorar, né? Geralmente esse monitoramento é feito muitas das vezes ali pelo famoso o SINCT, né? Que é os sinais de inteligência, né? Ou open sources, né? O OSINT, né? Open source, que é as fontes abertas, né? Ou o IMIT, né? Que é as imagens de inteligência que são feitas por satélite, né? Guerras de quarta geração. Aqui nas guerras de quarta geração eu friso a questão da guerra híbrida, né? A guerra híbrida ela é uma subespécie da guerra de quarta geração. Você tem várias subespécies, né, da guerra de quarta geração. Você vai ter guerra cibernética, você vai ter a questão da guerra híbrida também, que é uma guerra que nós já falei, creio eu que já falei aqui. É uma guerra que você não tem a simetria, ela é mais diversificada, você não tem a utilização de meios convencionais militares, né? Então a atividade de inteligência ela pode fazer uso, né? Ela é usada numa guerra de quarta geração, né? Para você mudar tendências de países, para você os agentes recrutados aqui na atividade de inteligência,
eles são, né, são bem determinados, né, para exercer determinada situação, né, dentro desse contexto de quarta geração. O fluxo de informações aqui, né, que está relacionado à guerra de quarta geração. Então isso tudo esses aqui são alguns atributos, existem outros, não vou falar mais aqui por conta de tempo, mas esses aqui são um dos atributos da atividade de inteligência: produção de conhecimento, auxiliar o poder decisório, desenho de cenários. Nós temos modos de desenhar cenários, que eu também vou destrinchar isso aqui, e por meio da análise de tendência, né, mapear riscos e oportunidades, eliminar perigos, né, neutralizar algo que representa um risco, geralmente é por meio de requerimento de urgência, monitoramento de alvo, né, e guerras de quarta geração. Bom, o ciclo de inteligência, esse tópico de ciclo de inteligência aqui, todos esses 4 tópicos nós vamos ver ele, esse planejamento de inteligência nós vamos ver ele hoje. Depois eu vou adentrar em outros vídeos na coleta de informações, processamento de dados e disseminação, tá? O ciclo de inteligência, se você observar aqui nos manuais brasileiros, aqui é engraçado que você tem algumas modificações, né? Nos manuais do Exército Brasileiro, se você pegar os manuais da CIA, etc., geralmente aqui no Brasil eles não falam muito do planejamento, da fase de planejamento de inteligência. Eles já vão para a coleta de informações ou dados, depois falam ali, né, do processamento e da disseminação. Mas o ciclo de inteligência, meus caros, basicamente é isso aqui: é o planejamento de inteligência, a coleta de um dado. Você tem uma fonte de inteligência, eu vou adentrar isso, tá? Não vou falar agora, mas só para a gente ter uma visão por cima, primária. A atividade de inteligência consiste no planejamento de inteligência. Depois, na verdade, você tem um planejamento operacional. Você tem as fontes de inteligência, que podem ser humanas, por sinais, interceptação, né? Você tem as imagens, satélite, você tem as open sources, né, que são as fontes abertas ou públicas. Você pega os dados dessas fontes e depois ali, por meio de um processamento dessas fontes, você transforma no conhecimento. Você faz a interpretação, né? E você leva para o poder decisório tomar a decisão. Você tem que levar ali por meio de um contato social, por meio de briefings, né, por meio de relatórios, né, os intelligence reports, como eu falei, e levar para o poder decisório para que ele tome a decisão, certo? Então, este aqui é o ciclo de inteligência. Primeira coisa é o planejamento de inteligência. Depois eu vou coletar os dados. Depois eu tenho que pegar esse dado e processar, saber o que ele significa, fazer a correlação de dados, de fatos, fazer cruzamento de dados, interpretar o contexto, analisar a tendência, ver espírito do povo e trazer isso tudo misturado para o poder decisório tomar a sua decisão, ok? Então esse aqui é o ciclo de inteligência, tá? E aí nós vamos adentrar ao tema deste vídeo, né? Que depois é o planejamento de inteligência, meus caros, que é a fase primordial, primeira de uma missão, tá? Então aqui, ó, planejamento de inteligência. Meus caros, o seguinte: o oficial de inteligência, quando recebe uma missão, quando o oficial de inteligência ele recebe uma missão, a primeira coisa que ele tem que analisar é o estado que está o alvo, né, o objeto da missão. Analisando esse objeto, ele vai ver quais inteligências foram produzidas, né? Ele vai reavaliar as inteligências que foram produzidas até então relacionado a esse objeto. Isso é muito frequente dentro das agências, que é o seguinte: geralmente, quando há uma missão, né, quando ela é repassada, né, para o oficial de inteligência, ela já foi alvo de atividade, né, de inteligência, já houve inteligências produzidas relacionadas àquilo, né? Então o oficial de inteligência ele vai reavaliar todas as informações, né, toda a inteligência produzida até então sobre aquele alvo, né? Ele vai fazer um estudo de alvo e vai, se puder, né, solicitar
informações adicionais para ele formar um caráter. Então, olha só, ele vai reavaliar a inteligência produzida. E ele vai, a partir disso, fazer uma estimativa de inteligência. O que é uma estimativa de inteligência? Ele vai estimar, baseado na inteligência que foi produzida até então sobre aquele alvo, a inteligência que ele vai precisar produzir naquela operação, né? Então ele vai fazer uma estimativa de inteligência. Essa fase do planejamento ela é importante porque enquanto você não tem uma fase de planejamento de inteligência bem feita, o planejamento operacional não pode sair. Então a gente precisa saber exatamente o quanto de inteligência a gente precisa saber, né? O que a gente vai precisar coletar, na verdade. Inteligência que a gente vai precisar coletar e processar. Então ele determina, olha só o segundo tópico, a quantidade de inteligência. Mas não basta determinar a quantidade de inteligência, eles precisam determinar as informações necessárias, as informações primordiais. Esse cara ele precisa saber, por exemplo, o que é o OIR, né? Esse marcador aí, o OIR. O que é o OIR? É o objeto de interesse de recolhimento ou coleta. Ele precisa saber o que é o requerimento prioritário, que em inglês é Priority Intelligent Requirement, né? O que é o requerimento prioritário? E o que é esses marcadores? Meus caros, esses marcadores é o seguinte: vamos imaginar numa missão, a missão de um agente de inteligência, de um oficial de inteligência, né? Depois eu vou explicar a diferença entre um oficial, um case officer, né? Um manipulador, um handler e a equipe de segurança, equipe secreta, etc. Mas vamos imaginar que eu tenho um requerimento de urgência, Priority Intelligent Requirement, que faz a seguinte pergunta. O PIR, né, esse indicador PIR, ele é uma pergunta que precisa ser respondida pela atividade de inteligência. Então a missão ela meio que se inicia com esse requerimento de urgência, né, que é algo mais urgente, como o próprio nome diz, que é algo que mais amplo, né, que é algo, por exemplo, o seguinte. Vamos voltar lá para o Iraque, tá? Vamos supor que tem a seguinte missão. Eu quero saber se um grupo insurgente que surgiu do norte do Iraque irá atacar Bagdá, que é a capital do Iraque, em 72 horas. Esse é o PIR, requerimento prioritário. Requerimento prioritário. Só abrir um parênteses, depois nós vamos ver que na fase de processamento de dado, quando você tem um requerimento de urgência, é tudo feito junto, tudo rápido, né? Então, requerimento prioritário. Quero saber se um grupo insurgente que surgiu do norte do Iraque vai atacar Bagdá nas 72 horas. Esse é o PIR. Deste PIR, desse Priority Intelligent Requirement, né, vão surgir vários OIRs, vários objetos de interesse de recolhimento, que é algo que as equipes, que os agentes disfarçados, né, que a equipe secreta, né, vão ter que ter em mente na hora de fazer elicitação. Eu vou falar o que é elicitação depois. Na hora de fazer a coleta de informações, eles têm que ter isso em mente. Eu preciso recolher essa informação baseado nessa prioridade, né, do meu informante. Então, de um PIR, de um requerimento de urgência, o grupo, voltando, para a gente não perder o fio da meada, um grupo insurgente do norte do Iraque vai atacar Bagdá nas próximas 72 horas, esse é o requerimento de urgência. Vão surgir vários OIR, vários objetos de interesse de recolhimento. Por exemplo, são os OIRs derivados. Por exemplo, OIR primeiro. Quem é o líder desse grupo? Né, é algo que o agente disfarçado tem que ter em mente na hora de coletar dado. OIR segundo. Onde são os postos de recrutamento desse grupo insurgente? OIR 3. Quem são os agentes em potencial? OIR 4. Qual que é o material logístico usado por esse grupo? Então, as informações necessárias,
elas utilizam esses dois indicadores. Ou eu posso ter também uma missão, seja uma missão de monitoramento, uma missão de neutralização, e daí derivar vários OIRs, né, vários objetos de interesse de coleta. Por exemplo, vou monitorar as movimentações militares de um país lá da Eurásia, certo? Vou monitorar. Vou infiltrar um indivíduo lá no Ministério das Relações Exteriores do país. Quais são OIRs? Essa é a missão. OIR, primeiro, objeto de interesse de coleta. Últimos projetos militares envolvidos, né? Objeto de recolhimento 2, investimentos feitos pelo governo na área de defesa. OIR 3, espírito do povo. OIR 4, né? Reputação do ministro da defesa, né? Qual que é o caráter do ministro da defesa? É aquele cara que bate na mesa ou é aquele cara que quer paz, né? E aí, então é isso, né? E aí nós vamos também selecionar as estações de coleta de informações. No planejamento de inteligência, eu já tenho que saber aqui onde é que vai ser os postos de coleta. O que acontece? Eu vou falar isso mais para frente, mas a CIA, ela usa, né? A CIA, ela vai usar o termo safe house, né? Que é casa segura. Geralmente é uma casa que ela tem apoio da agência, onde o manipulador, né? Que eu vou explicar isso, só estou dando, né? Que tem que falar. Mas o manipulador, que é o Handley, que ele é o responsável ali por fazer a ligação entre o case officer, que é o oficial do caso, que geralmente tem imunidade diplomática, fica na embaixada, né? É aquele cara que é o principal da missão, ele tem uma retaguarda muito boa. Então o Handley, que ele faz a ligação entre o case officer e a equipe disfarçada, e o agente disfarçado, eles geralmente se encontram nessas safe houses, né? Geralmente ali há uma coleta de informações, né? Coleta de informações e planejamento operacional, tá? Então já no planejamento de inteligência eu já tenho que selecionar essa coleta, aonde vai ser essas coletas de informação, né, de dados. E eu não está aqui no slide, mas eu já vou te falar para vocês que no planejamento de inteligência eu também preciso das redes de evasão, né? As redes de evasão é quando uma operação é realizada numa área negada, que é uma área de extremo perigo para os agentes, seja porque ali você tem uma movimentação militar muito forte, seja porque a atividade de contra-inteligência ela é muito agressiva, seja porque você tem ali um ambiente político muito hostil, seja por conta da sua geografia. Então isso já tem que estar especificado no planejamento. Você determinar ali a área de ocultamento, a área de buraco, né? A área de ocultamento é a área que é a primeira área, né? Numa evasão, você tem um corredor, né? Chama-se de corredor. Corredor é a rota, né? De saída da área de risco para uma área relativamente segura que você estabelece contato, né? Então você tem uma área de ocultamento e você tem a área de buraco, que é a área que você tem acesso a recursos naturais. Então isso tudo tem que estar no planejamento de inteligência, né? Tem que verificar ali se há necessidade, se isso vai ser uma atribuição da equipe de segurança, né? Depois eu vou falar qual é a função da equipe de segurança, mas uma delas é dar essa retaguarda no caso de evasão, tá? E aí você, além disso, né? Além, um outro ponto importante é que o oficial do caso, né, o oficial case officer, ele precisa estar preparado para despachar ordens, para fazer interrogatório, né? Por exemplo, os agentes recrutados, depois eu vou falar qual é a diferença de um agente recrutado para informante, mas só para vocês saberem, agente recrutado é aquele que aceita se submeter ao controle da agência. Os agentes recrutados, na verdade, eles têm que passar por um interrogatório mensal. Eles têm que passar não só por um interrogatório, como um treinamento operacional também, né? Então o oficial do caso ele tem que estar preparado para dar ordens, despachar ordens, fazer revisão de registros, análise das informações que foram colhidas. As equipes disfarçadas geralmente dão um briefing, fazem briefings ali semanais, né? Informações práticas uma vez por semana,
né? Então, geralmente é isso, tá? Então, essa estação de coletas, né, é nesse sentido. A excepcionalidade do caso da planejamento de inteligência, eu já expliquei para os senhores no início. Sem planejamento de inteligência, meus caros, não dá para ter planejamento operacional nenhum, né? Sem saber o que eu quero, o objetivo principal da minha operação, a minha operação vai para o buraco, meu irmão. Entendeu? Vai para o buraco. Então, primeira coisa é o planejamento de inteligência. Tá bom? Então, ó, por hoje é só. Então, hoje nós falamos do planejamento de inteligência. Eu vou fazer um vídeo pelo menos uma vez por semana para falar desse assunto de inteligência, que é algo que o Brasil precisa voltar a trabalhar, tá? E é algo que eu me interesso. Mas na próxima, então, nós vamos falar sobre a coleta de informações. Eu vou falar um pouco sobre as fontes de inteligência para os senhores, tá? E assim nós vamos seguir por todo o ciclo de inteligência, tá? E eu vou fazer alguns vídeos, talvez pequenos, né, para falar um pouco de alguns assuntos aí relacionados à inteligência, algumas operações, alguns estudos de caso, né, igual a Operação Ciclone, Operação Ajax, etc. Os indicativos, né, que existem, vários indicativos, como nós vimos aqui, OIR, PIR, então nós temos o MIA, o KIA, né, que é Missing in Action, Killed in Action, né, e é isso aí, tá? Então por hoje é só esse vídeo, tá? Então vamos continuar dando sequência, senhores, peço aos senhores que se inscrevam aqui, curtam aqui, os senhores que se interessam por esse assunto aí de inteligência, de defesa nacional. Meu objetivo aqui, de vez em quando, vai ser postar algo nesse sentido, tá certo? Forte abraço e até mais.